Ao falar de sua experiência da primeira visão, Joseph cita um reavivamento religioso em 1820, no qual grandes multidões teriam entrado para as igrejas metodista, batista e presbiteriana. Mas, de acordo com várias fontes da época, nada ocorreu em Palmira, em 1820 ou 21, que se encaixe com essa descrição. Joseph Smith afirmou que sua família entrou para a igreja presbiteriana como resultado desse reavivamento e que ele tinha 14 anos na época. Mas, de acordo com o diário de sua mãe, isso aconteceu depois da morte do filho dela, Alvin, em 1824. Com todos os documentos que temos disponíveis, fica evidente que o reavivamento ocorreu em 24. Vou explicar agora por que esse fato é importante. Quando Joseph Smith escreveu a versão de 1838 de sua história, parece que ele resolveu adiantar em 4 anos o reavivamento religioso para se encaixar na sua história da primeira visão. História essa que nem sua mãe, nem outros associados próximos tinham ouvido falar naqueles dias. Mas essa diferença de 4 anos causa um outro problema. Ele descreveu uma sequência de 10 anos de acontecimentos bem detalhados entre a primeira visão e a publicação do Livro de Mórmon em 1830. Joseph diz que 3 anos depois da primeira visão, ele foi visitado pelo anjo Moroni sobre as placas de ouro, que disse a ele para esperar 4 anos até obtê-las. Em 1827, Joseph consegue as placas de ouro e 3 anos mais tarde publica o Livro de Mórmon. A sequência de 10 anos de acontecimentos que Joseph contou na história da primeira visão simplesmente não se encaixa no período de tempo entre 1824 e a data de publicação do Livro de Mórmon em 1830. A data do avivamento é muito importante. Se não houve avivamento em 1820, faltaria o motivo que levou Smith a perguntar a Deus qual igreja tinha razão. E se foi o avivamento de 24, o que provocou a pergunta de Smith? Então a história da igreja e sua cronologia estão em terrível conflito. Mas vamos ao que interessa. Existem 9 diferentes versões da primeira visão de Joseph Smith, e elas não contêm só pequenas variações. Elas são histórias diferentes. As diferenças incluem sua idade, onde ele estava, quantos seres ele viu, quantos eram os seres e o que foi dito a ele. Uma das versões, escrita de próprio punho, contradiz a versão oficial atual. As evidências mostram que ele evoluiu sua história cada vez que ela era contada, até finalmente chegar na versão oficial. Se ele realmente teve uma visão incrível, tudo estaria impresso em sua mente. Ele não se confundiria. Escritos mostram que, até 1838, ninguém tinha ouvido a versão que hoje é conhecida. Nem mesmo a família de Smith sabia. O relato da primeira visão que Smith escreveu em 1832 foi referido como a estranha história de Joseph, que nunca foi terminado e por muitos anos permaneceu inacessível ao público. 6 anos mais tarde, quando Joseph lançou seu relato oficial, ele disse que o pai e o filho lhe disseram que todas as igrejas estavam erradas e que ele não deveria entrar para nenhuma delas. Ele alegou estar surpreso e que nunca tinha passado por sua mente que todas fossem erradas. Porém, ele se contradiz nesse mesmo relato dizendo que, frequentemente, pensava consigo mesmo: qual grupo está certo? Ou estão todos errados? Esta declaração aparece no manuscrito original. Porém, uma contradição tão séria assim não poderia continuar sendo parte da versão oficial. Então, depois da morte de Joseph, essas palavras embaraçosas foram retiradas da edição. O relato de 1838 conflita com a versão de 32. Nesta foi a leitura da Bíblia de Joseph que o faz buscar a Deus. Na de 38 é um reavivamento. Na versão de 32, Joseph somente menciona a aparição de Cristo, enquanto na de 38 ele alega que tanto o pai como o filho apareceram.
A mãe de Joseph não sabia sobre a visão do pai e do filho no bosque sagrado. No seu diário, ela diz: Joseph estava ponderando sobre qual das igrejas era a verdadeira. O anjo lhe disse: não há uma igreja verdadeira na terra. Brigham Young confirma isso. O Senhor não veio, mas enviou seu anjo e informou que ele não se deveria unir a nenhuma religião sectária daqueles dias, pois todas estavam erradas. Wilford Woodruff afirmou que o mormonismo começou com um anjo de Deus voando pelo meio do céu e visitando um jovem chamado Joseph Smith no ano de 1827. George Albert Smith, em 1868, falou: quando Joseph Smith tinha cerca de 14 anos, foi humildemente diante do Senhor e perguntou-lhe, e o Senhor respondeu à sua oração e revelou a Joseph, por anjos ministradores, a verdadeira condição do mundo religioso. Quando o anjo sagrado apareceu, Joseph perguntou qual dessas denominações estava certa e a qual ele deveria unir-se, e foi dito a ele que todas estavam erradas. John Taylor comentou em 1879: assim foi quando o profeta Joseph perguntou ao anjo qual denominação religiosa estava certa para que ele pudesse unir-se a ela. A resposta foi que nenhuma estava certa. Devemos perceber que nas citações, as autoridades da igreja referem-se claramente a um anjo ou anjos e não a Deus e Jesus Cristo. Ainda segundo Woodruff, a primeira visão ocorreu em 1827. Seria possível que os dirigentes da igreja se enganariam sobre uma história tão importante? Outra versão da primeira visão foi publicada em 1834 no informativo da igreja Messenger and Advocate. Este relato foi escrito por Oliver Cowdery com a ajuda de Joseph Smith. Ele conta como um reavivamento em 1823 fez com que o jovem Joseph Smith, de 17 anos de idade, se motivasse ao assunto de religião. De acordo com Cowdery, ele orava para saber se o Ser Supremo realmente existia. De acordo com este relato, um anjo apareceu no quarto de Joseph para lhe dizer que seus pecados estavam perdoados. Os conflitos produzidos por este relato são numerosos. Primeiro, a data do reavivamento é dada como sendo em 1823. Segundo, se Joseph já tinha tido uma visão do pai e do filho em 1820, por que precisava orar em 23 sobre a existência ou não de um ser supremo? Terceiro, quando o reavivamento o incitou a orar, o personagem que aparece é um anjo, não o pai e o filho. Quarto, a mensagem do anjo é mais um perdão de pecados do que um anúncio de que todas as igrejas estavam erradas. O historiador James Allen, da BYU, diz que não encontrou nenhum documento que sustente a alegação de que Joseph contou a história da primeira visão logo após seu acontecimento em 1820, ou que sofreu perseguição como resultado. Nem mesmo que Joseph estava contando uma história 10 anos mais tarde. Há pouca ou quase nenhuma evidência de que no começo de 1830, Joseph Smith estivesse contando a história em público. E se contou, ninguém parecia considerá-la importante o suficiente para tê-la registrado ou criticado na época. Nem mesmo em sua própria história da época, Joseph Smith mencionou a primeira visão. A versão de que foram anjos também foi publicada no Deseret News, mas posteriormente foi retirada do livro History of the Church. De todas as linhas disponíveis de evidências, a versão oficial de 1838 da primeira visão parece se referir firmemente sobre um evento muito mal contado. A magnitude da visão de Deus e Jesus Cristo não deixaria dúvidas do seu acontecido. Fatos divergentes, datas divergentes. Estamos falando da mesma pessoa que escondia seus casamentos plurais por 12 anos, que estabeleceu a palavra de sabedoria como mandamento e não cumpria, que desrespeitava a lei e enganava sobre a habilidade de encontrar tesouros. Lembrando que todos os conteúdos dos vídeos foram bem resumidos. Você pode encontrar muito mais detalhes no meu blog. Até a próxima!